Quantos estilos de yoga existem? Será que existe mesmo mais de um yoga? Olá, eu sou o professor Gabriel Medeiros e vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Eu peço que você assista até o final, mesmo se você já é praticante, mesmo se você já conhece, ou se você é iniciante, está começando no yoga agora. Vamos assistir esse vídeo porque ele é bem importante, ok? Bem, eu vou responder uma pergunta que parece óbvia, muita gente já conhece até o nome de alguns tipos de yoga diferentes, né? Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Swastika Yoga, Vinyasa Flow Yoga. Bem, o que é importante esclarecer nesse vídeo é que o yoga tem uma história, tá? E essa história não começa há 6.000 anos atrás, como muita gente fala. Essa história começa o dado escrito, né, na literatura, que pode realmente ser analisado dentro de uma visão histórica, são os Upanishads, tá? 900 anos antes de Cristo, a gente tem uma primeira formulação de algo que viria realmente a se tornar o yoga de uma forma mais clara, de uma forma colocada ali, tá, nesses escritos. Depois, aí a gente tem 700 anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita dá uma continuidade a isso de uma forma mais épica, né, mais histórica. Depois, a gente tem 500 anos antes de Cristo, o Yoga Sutra de Patanjali, que seria uma formulação realmente acabada e finalizada do yoga, tá? Bem, Yoga Sutra de Patanjali, a gente tem um texto que vai falar sobre como nós podemos usar a nossa mente de forma eficiente e harmonizar ela, tá, com o coração, o corpo e a mente, né? Essa trilogia, coração, corpo e mente, de forma alinhada, para que você guie a sua vida a partir da sua intuição, do seu centro, e não ser levado pelos impulsos externos e os vários eus, né, superficiais que existem em nós, e sim um eu central que vai guiar a sua vida, e todo esse caminho seria direcionado através da meditação, ok? Bem, o yoga depois desse período cai um pouco em desconhecimento, assim, porque o budismo se torna aí muito influente na época, tá? Passa-se vários anos, depois o yoga retorna após o movimento tântrico como um movimento, né, também de autoconhecimento, e isso vai caminhando ao longo da história até o século XIX, ok? No século XIX, a gente tem um acontecimento que vai transformar o yoga, tá? Que tem uma linha contínua, né, durante todo esse período, de 900 a.C. até esse período aí do século XIX, há um evento. Qual é esse evento? A Inglaterra domina a Índia, tá? Essa dominação é muito impactante para a cultura indiana. Isso faz com que o povo indiano se submeta na base da força ao povo inglês. E esse evento causa um impacto também de que os indianos começam a querer achar algo de valor para si, né, para se colocar frente a frente com os ingleses. Porque ambas as culturas eram patriarcais, né? Culturas, inclusive no mundo inteiro, mas vamos falar dessas duas culturas aí, nesse período histórico, eram muito influenciados pelo movimento do patriarcado, do macho, do forte, do homem. E os ingleses falavam que os indianos eram afeminados, eram fracos, eram frágeis. Isso uma provocação dos ingleses naquela época, tá? Porque ambos os povos tinham essa influência, né, patriarcal. Bem, o que acontece? Os indianos vão buscar referências dentro da própria cultura deles para se valorizar, e o yoga é essa referência, mas esse yoga que os indianos vão buscar passa por uma alteração para se tornar um yoga de pessoas fortes, tá? De pessoas que têm sim vigor físico,
E os ingleses cultuavam muito o halterofilismo, né, força física naquela época, e isso influenciou para o surgimento do que a gente chama de yoga moderno, que é o yoga postural moderno, que é isso que você vê no Instagram, que é isso que você vê em todas as redes, porque quando o yoga saiu da Índia, ele já saiu o yoga moderno, ok? Esse yoga que tem uma grande influência, tá, desse movimento de halterofilismo, de força física, de vigor físico, por conta desse momento histórico. No século XX, há uma outra grande influência que vai terminar de forjar o yoga moderno, que é da fisiologia, da anatomia, tá, da ciência ocidental, tá, que chegou através dos ingleses ali para a Índia e que forjou também um yoga com uma perspectiva terapêutica. Tá? E sim, aí nós temos apesar de toda a linha contínua, nesse momento, século XIX, século XX, há uma mudança, sim, em que a gente pode dizer há um yoga tradicional e um yoga moderno, tá? Postural, terapêutico, que foi para o Ocidente, né? Influenciar aí muitas pessoas. E também muitas pessoas viram o yoga, porque houve pequenos momentos históricos em que o yoga se aproximou, quer dizer, não o yoga, mas as pessoas que praticavam o yoga se aproximaram um pouco do devocional, tá? Não o yoga, mas algumas pessoas que praticavam. Mas o yoga não tem nenhuma relação com religião ou com devoção, mas isso também é algo que se coloca, né? Algumas escolas vão aí ter uma visão, né, mais devocional do yoga. Bem, falei isso tudo de forma rápida e sintetizada para você entender que o yoga é só um, tá? E aí a gente tem sim um yoga moderno que ele se diferenciou. Ele pode estar alinhado com o yoga tradicional? Sim, tá? Alguns professores, algumas escolas alinham-se com a visão tradicional, que não é religiosa devocional, tá? E não é apenas atividade física, tá? Que vai realmente ver o yoga como ele é, tá? Uma filosofia de autoconhecimento em que você vai ali pegar de dentro de você, tá? Encontrar dentro de você o eixo central para guiar a sua vida, tá? Então o yoga está na vida. E existem métodos, técnicas e caminhos para auxiliar você ter o seu yoga na vida, certo? Que é onde o yoga realmente está, nas relações, com as pessoas, ok? O yoga não está em cima da montanha, em um lugar perfeito, imaginário e que cura todos os problemas, deixando você ali numa panaceia de plenitude. Não é isso, ok? É para que você viva e tome escolhas alinhadas com o seu coração. Haja alinhado com o seu coração. E isso pode ocasionar diversos efeitos externos, né? As pessoas podem não gostar, as pessoas podem gostar, enfim, mas você está sendo você mesmo. O yoga é uma ciência da autenticidade, para que você seja autêntico e se relacione de forma verdadeira com as pessoas. Então ele sempre vai desaguar nas relações com as pessoas, ok? Bem, desse yoga postural moderno que veio para o Ocidente, ele se transformou em um mar de estilos, né? Uma miríade de formas diferentes de fazer, até também como uma maneira de marketing, tá? Eu não tenho nada contra marketing, eu uso marketing, ok? Mas, assim, dentro da minha escola e de outros professores, esse marketing é utilizado de forma clara, sincera e mantendo também uma perspectiva do yoga tradicional, da experiência pessoal. Outros professores usam o marketing já, né, como uma única forma de, enfim, vender mais, dizendo que o seu yoga é melhor do que os dos outros, ou mais tradicional, mais forte, mas enfim. Quando você vê aí alguém dizendo que é o melhor, que esse estilo é o melhor, dobre a esquina e vá para outro caminho, ok? Bem, esse é um conselho que eu dou. Mas, de qualquer forma, quando o yoga veio e se tornou uma profissão, né, no Ocidente, também lá na Índia, tá? É profissão atualmente, você encontra lugares e no mundo inteiro, na verdade, para praticar yoga e pagar. De qualquer forma, quando se tornou algo de profissional, houve a ideia da reserva de mercado, né? As pessoas quererem ali dizer que o seu é melhor e é diferente. Então, para a reserva de mercado, vários estilos também foram criados, ou não como reserva de mercado, como pessoas que, bem, eu pratico dessa forma,
meu mestre também, meu professor, fazia dessa forma, e a gente acaba criando um jeito especial de fazer, tá? Isso seria um estilo de yoga, né? Se você gosta de um movimento mais dinâmico, você se identifica comigo. Se você gosta de uma forma mais lenta, mais suave, se identifica com ele. E aí são estilos diferentes, nascem a partir disso. Então, dessa forma, sim, eu acho muito válido existirem estilos de yoga, porque é natural que isso aconteça, ok? E nessa perspectiva de um yoga moderno, em que existem formas diferentes de fazer. Quando a gente tem uma visão do yoga tradicional, é só existe uma linha histórica que você vai vendo ali um desenvolvimento ao longo de muitos séculos, tá? De uma literatura que vai falando sobre autoconhecimento, ok? E o que cabe a nós, professores de yoga, e você que está começando a fazer? Bem, a primeira coisa é você saber que não existe um yoga melhor do que o outro. Você vai simplesmente se identificar com um ou com outra pessoa, porque é a forma como aquela pessoa, o professor dela, passou para ela, tá? E isso muitas vezes tem um nome. Um estilo ganha um nome, né? Se transforma em um estilo, ok? Muito bem. Então não é que esse estilo é melhor do que o outro, eu me identifiquei mais aqui, outra pessoa pode se identificar mais ali. O conselho nesse caso é que se houver alguém que diga o meu é o melhor, tá? Eu te convido, assim, te aconselho, na verdade, a seguir por outro caminho. Também no yoga não existe a ideia do guru, do mestre, e a ideia da perfeição iluminada e que você ali vai adorar alguém que é perfeito e iluminado. Também esqueça isso. Yoga não tem nada a ver com isso, tá? Não é, isso já seria praticamente uma seita, uma religião, tá? Então também dobra a esquina se você vê algo desse tipo, ok? Então existe o yoga tradicional, o yoga moderno, e do yoga moderno há algumas formas diferentes de fazer o yoga moderno, que são os estilos que a gente vê hoje. Eu espero ter esclarecido a sua pergunta, né? Quer dizer, as suas dúvidas a respeito dos estilos de yoga, e se você tiver alguma pergunta, é só colocar aqui embaixo, tá? A gente pode conversar mais sobre o assunto, ok? Para que a gente possa desenvolver aí mais essa ideia, que tem muita coisa para falar sobre isso. Mas em resumo, yoga tradicional e moderno, e do moderno há algumas formas diferentes de fazer esse yoga moderno, ok? Um grande abraço, namastê.